Nesse trabalho, vamos falar sobre a Lei de Dalton, ou a Lei das Pressões Parciais. Esse grupo é composto de Carlos Nakayama, Gustavo Hussein, Lucas Caiafa, Tamires Bernardes e William Paulino. Vamos começar agora com uma breve introdução. Dalton foi um químico, meteorologista e físico inglês, que contribuiu de maneira significativa ao conhecimento humano. Vale ressaltar o contexto histórico no qual Dalton viveu. Os conhecimentos acerca do comportamento dos gases e suas características físicas já estavam num certo nível de desenvolvimento e a Revolução Industrial estava em plena ascensão. Isso direcionou Dalton e outros pensadores no caminho da teoria atômica. Os conhecimentos sobre tal teoria levaram Dalton ao ponto principal de seu trabalho, a lei das pressões parciais. Dalton tentava entender cada vez mais como funcionava o clima e o porquê de em um mesmo ambiente haver água líquida e vapor da água, e tentava entender como o vapor interagia com os outros gases. No século XVII, os cientistas pensavam que a atmosfera nada mais era que um composto químico formado por diversos gases componentes, ligados pela afinidade química, mas Dalton foi contra as ideias da época e descobriu algo mais perto da realidade. Justamente por não possuir uma educação formal em química, Dalton refletiu sobre o vapor de água com um pensamento diferente da corrente da época. Considera que a evaporação e a condensação de vapor de água como sendo fenômenos não relacionados aos efeitos da afinidade química, e que, portanto, o vapor de água deveria estar difuso entre os outros gases da atmosfera e não combinado com os outros gases, como se pensava na época. Os estudos de Dalton acerca da composição da atmosfera foram importantíssimos no desenvolvimento das teorias com que Dalton procurou explicar o comportamento das misturas gasosas. Aqui no slide a gente pode ver essa primeira ferramenta é um barômetro que é utilizado para medir a pressão atmosférica. Esse segundo aqui, grande, é um manômetro que é utilizado para medir a pressão de líquidos em recipientes fechados. Dalton não foi o único e nem o primeiro a conceber a ideia de que a matéria era composta por inúmeras e diminutas partículas. Diz a lenda que por volta de 450 anos antes de Cristo, ao observar grãos de areia na praia, os gregos Demócrito e Leucipo tiveram a primeira concepção atomística. Eles perceberam que, vista numa certa distância, a praia parecia um sólido contínuo, e ao se aproximar, era possível ver que era formada por milhares de fragmentos bem menores, os grãos de areia, o que os levou ao questionamento. E se toda a matéria funcionar assim? E se a perspectiva humana for igual a estar longe da praia? Leucipo e seus discípulos imaginaram que a matéria poderia ser dividida em pequenas partículas até um limite. Esse seria uma partícula muito pequena, indivisível e impenetrável, a que se denominou átomo, que significa sem divisão. Essa ideia se manteve quase intacta por mais de 20 séculos. No século XIX, o cientista John Dalton retomou a ideia sobre átomos como constituintes básicos da matéria e elaborou a primeira teoria atômica. Assim, estabeleceu os seguintes postulados. Os átomos são esferas maciças e indivisíveis. Os átomos com as mesmas propriedades constituem um elemento químico. Elementos diferentes são constituídos por átomos com propriedades diferentes. As reações químicas são rearranjos, união e separação de átomos. A imagem ao lado mostra o que Dalton chamava de átomos simples, que são os átomos sozinhos, e o que ele chamava de átomos compostos, que são conhecidos como moléculas. Bom, agora vamos tratar do ponto-chave, o ponto principal do nosso trabalho, que é a lei de Dalton. A lei de Dalton lida com a mistura de gases ideais em um sistema. E essa lei ela se aplica somente a gases ideais, porque são gases que não vão reagir na mistura, e sendo assim, a presença de um constituinte não vai influenciar na pressão do outro. Em decorrência disso, a lei de Dalton diz que a pressão total da mistura é igual à soma das pressões parciais e é dada por essa equaçãozinha aqui. Mas o que é, afinal, a pressão parcial de um gás? A pressão parcial de um gás é a pressão que esse gás exerceria se estivesse sozinho no mesmo volume e temperatura da mistura, ou seja,
se esse gás estivesse nas mesmas condições da mistura e sozinho, né? Sem os outros constituintes. Agora vamos considerar, para a gente entender um pouquinho melhor, uma mistura gasosa, de gases ideais, obviamente, contendo o gás 1, o gás 2 e o gás 3. A pressão parcial que o gás 1 exerce na mistura é dada por essa equaçãozinha aqui. P1 é igual a X1 vezes PT, sendo PT a pressão total da mistura, e sendo X1 a razão molar do gás 1 da mistura, dada por essa equaçãozinha aqui. X1 é igual a N1 dividido por NT, sendo N1 o número de mols do gás 1 e NT o número total de mols da mistura. Esse é o panorama geral da lei de Dalton, tá certo? Bom, tendo em mente os conceitos abordados, podemos analisar a equação de estado de gás ideal. PV igual a N vezes R vezes T. Separando essa equação para os três gases, obteremos as seguintes informações. P1 vezes V igual a N1 vezes R vezes T. P2 vezes V igual a N2 vezes R vezes T. E P3 vezes V igual a N3 vezes R vezes T. Colocando em evidência os termos comuns, chegaremos na equação. P1 vezes mais P2 mais P3, multiplicando o volume, é igual a N1 mais N2 mais N3, multiplicando a constante vezes a temperatura. A soma das pressões parciais deve ser necessariamente igual à pressão total. Ou seja, isso aqui, pressão total. Já o número de mols podemos generalizar numa somatória e chegar numa expressão que é a expressão que define basicamente a lei de Dalton, que é esta aqui. Pressão total vezes volume é igual à somatória do número de mol dos gases parciais vezes a constante vezes a temperatura. Bom, essa aqui é basicamente a lei de Dalton. Assim, a gente encerra a apresentação sobre a lei de Dalton. Espero que tenham entendido e até a próxima.